Boa noite a todos. Hoje nós vamos encerrar os estudos, porque nós chegamos no último capítulo. E vamos dar uma lembrada do estudo da semana passada, no capítulo 49, onde André Luiz recebe do ministro Clarencio a permissão para visitar sua antiga casa na terra, que ele queria tanto. Ao chegar, ele percebe transformação no ambiente. Ele vê Zélia, sua esposa, com o atual marido, Ernesto. Primeiro momento, ele sentiu revolta. Mas ele consegue dominar essa revolta. Ao lembrar dos ensinamentos espirituais sobre o amor e o perdão. A filha mais velha, emocionada com saudades do pai, ele emite sentimentos de conforto à sua filha. Olha que coisa bonita. E muitas vezes a gente recebe um conforto dos nossos queridos que já fizeram a passagem, não sentimos? A visita, mais do que o reencontro, representa lição profunda. André precisava confrontar suas emoções humanas, superar as mágoas e compreender que o caminho da evolução espiritual exige vivência, aceitação e perdão. Vivência. Daí a gente começa a entender um pouquinho por que nós temos as nossas situações que são muito agradáveis na vida, na matéria, mas também os nossos desafios. Então, por que passamos pelos nossos desafios? Porque nós precisamos vivenciar. A partir do momento que vivenciamos, alguma coisa começa a ser elaborada dentro de alguns dos nossos elementos na nossa psique. Bom, mas agora nós vamos para o capítulo 50, que é o estudo dessa noite. Na segunda noite em casa, sentia-se cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, através do amor e do entendimento recíprocos. Ou seja, ele começa já a ter um outro olhar, uma outra vibração dentro dele que ainda não seja tão claro, começa a surgir. E aí ele fala, né, do valor do alimento espiritual. E como nós olhamos para o alimento espiritual em nossas vidas? A gente tem uma facilidade muito grande em olhar para a matéria no sentido de que não tem nada de ruim, tem um lado, né, muito positivo, porque a gente precisa amparar nosso espírito, mas às vezes nós exacerbamos. Mesmo no alimento, no sentido, da palavra, nós exacerbamos também. E aí nós vamos passar mal, vamos desenvolver alguma coisa, alguma doença, e aí quem é o responsável? Somos nós mesmos. Então, quando a gente pensa um pouquinho, pelo menos uns segundos por dia no alimento espiritual, eu acho que a gente já pode começar a pensar um pouquinho mais profundamente. Temos condição para isso. Nós estamos no centro espírita, nós temos toda uma biblioteca, nós temos todo um acervo grande hoje do espiritismo, quer dizer, conhecimento a gente pode conseguir. Diante das dificuldades, encontrei forças lembrando dos bons exemplos de todas as pessoas que conhecia no nosso lar. E aí vocês podem ver pelas imagens que são exemplos o quê? Ainda do instinto, né, do gato e o cachorro é coisa do instinto, mas a amorosidade que existe no animal, no próprio instinto deles, e a simplicidade da planta que nasce lá no meio do cimento, e a simplicidade de tudo isso. E isso no nosso lar é muito evidente, aprender a simplicidade e a humildade. E talvez seja uma das coisas que, para o André Luiz, para a vida que ele estava na encarnação, o médico que ele era, como ele aplicava a medicina, e depois a vida que ele levava, as doenças que ele se acometeu, essa simplicidade é algo bastante complexo, mas
com tudo isso do processo que ele começou, de onde ele veio, desde o umbral, ele foi se transformando porque ele foi aceitando, ele foi buscando, ele não desistiu e ele não parou, ele simplesmente continuou. Vendo a aflição da antiga esposa ao lado do novo marido, agora doente, decidiu André Luiz fazer algo para ajudar. Desculpe. Iniciando o trabalho pelo esclarecimento dos espíritos que perturbavam o doente. Ou seja, ele já conseguiu, apesar dele ter sentido a revolta quando ele teve um impacto, porque quando ele desencarnou, ele cristalizou aquela ideia daquela casa, daquela mulher, daquela família. E ele foi indo. E ele não parou para raciocinar mais a respeito disso, ele simplesmente foi aprendendo outras coisas, vieram muitos elementos para serem trabalhados nele. E aí, quando ele volta, que ele foi liberado, que o Clarencio liberou ele para vir para a Terra, ele simplesmente achava que encontrou a mesma coisa, né? Porque ele cristalizou aquela ideia. E quantos de nós não cristalizamos ideias e vivências que passamos e às vezes traumáticas e arrastamos essa ideia pela vida toda e às vezes outras encarnações? Então, cuidado com aquilo que nós cristalizamos, cuidado com aquilo que passamos e não resolvemos, cuidado com aquilo que a gente enfia embaixo do tapete. Olha, não vou mexer nisso agora não, mas para frente eu vejo isso. Na próxima eu vejo isso. Cuidado, isso pode ser, na próxima pode ser bem maior do que se vê hoje. Em pensamento, André, isso é muito lindo. E em pensamento, André pede ajuda para sua amiga Narcisa, que ela estava no nosso lar. Após 20 minutos de espera, ela veio em seu socorro. Olha a força do pensamento, que tanto a gente ouve no centro, que tanto se Honore fala, que tanto cuidado com o pensamento, presta atenção no que você está pensando, onde você está colocando o seu pensamento no seu dia a dia, onde você quer levar o seu pensamento, porque olha, não é por ele estar no nosso lar, nós aqui também podemos observar o nosso pensamento, nós aqui também podemos ver como estão os nossos pensamentos no sentido de como eu estou encaminhando o meu dia nesse sentido? Se teve a intercorrência, como é que eu consigo lidar com essa intercorrência, com o meu pensamento diante dessa intercorrência? E aí Narcisa disse para ele o seguinte: a prece que pede auxílio sempre recebe resposta. Ou seja, se nós pedirmos realmente, com a nossa verdade, com a vontade, que realmente isso aconteça com a fé maior, nós recebemos. Porém, não na hora que a gente quer. A gente vai receber quando nós tivermos o merecimento para isso e for a hora. E tivermos também maturidade para estar recebendo. Mas que a gente recebe, recebe. Não temos tempo a perder, diz Narcisa. Aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram, como por encanto. Olha a força da vibração da Narcisa. Verificou a possibilidade de encontrar energias naturais em plantas da região, como a mangueira e eucalipto. Aplicou esses remédios durante toda a noite no enfermo. Olha que interessante, quando ela aplica o passe, mas ela aproveitou tudo que tinha na natureza, toda a vibração, toda a energia que tinha na natureza para ajudar no tratamento que ela estava fazendo. E aí ela presta atenção que ela diz assim, que para esse caso, no caso do Ernesto, eram as vibrações da mangueira e eucalipto. Nossa, achei isso muito interessante. Nesse episódio, Narcisa pediu ajuda a seres que cuidam da natureza, em linguagem estranha para André Luiz. Para ele era uma coisa, imagina, um médico na Terra, era uma coisa totalmente fora, tá viajando, né? Porém, a Narcisa absorve toda aquela energia, como ela diz, das mangueiras e dos eucaliptos, e faz o remédio e dá o remédio e manipula, né, energeticamente o remédio para o Ernesto.
E aí uma observação, é referência indireta à existência de seres chamados elementais. Quem já teve a oportunidade de estar numa floresta fechada, sabe do que eu estou falando. Vai saber o som que você ouve é diferente, o ar que você respira é diferente, a cada árvore, a cada vegetação é tudo muito diferente. Então, é muito claro que essas energias, esses elementos, esses seres que cuidam da natureza, eles estão presentes. E como nós respeitamos a natureza ao nosso redor? O que fazemos para colaborar com a natureza ao nosso redor? Como vê, nada existe de inútil na casa do Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito impertinente que se condenou às trevas da maldade. Lembrem naquele capítulo das guerras, que o plano espiritual querendo ajudá-los, mas eles não queriam ajuda. Eles escolhiam a maldade. Lógico que um dia eles vão chegar a se recuperar, com certeza, mas vai ser um processo mas vai ser um processo diferente, né. Então, nada do que existe é o acaso. A hora que deixa de ter utilidade, deixa de ter finalidade, ele desaparece. A natureza por si só, ela se incumbe disso. Mas tudo que existe tem alguma finalidade, tem por que existir. Isso acontece no nosso organismo. Fisiologicamente, temos ossos que os que estão nascendo agora já não tem mais, e os mais antigos ainda têm. Isso é uma próxima da lei natural, das leis que compõem as leis naturais, né. Aí ela põe a fluidoterapia em ação, com tal providência, o doente melhorou. E agora vem um ponto, assim, fantástico de todo o livro. Reconhecia eu mesmo, eu André Luiz, que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Dá para ter ideia o que isso significa? É um processo, desde que ele chegou no umbral, desde todo o empenho que ele teve, toda a ajuda que ele recebeu, toda a chamada de atenção também, ele foi vivendo todo o processo. E nesse momento ele consegue, romper esses laços de inferioridade, não ter mais aquela mágoa, não ter mais aquela revolta. Dá Acho que no momento aonde a gente alcança a entender, deve ser algo, assim, extremamente libertador, extremamente desengessante. O espírito deve ficar numa leveza, uma transcendência, algo assim, não tem palavras, acho que para colocar isso, mas é algo, assim, extremamente maravilhoso. Ao retornar à cidade espiritual de origem, pelos méritos alcançados no trabalho do bem, não só o fato dele ter ajudado Ernesto, não, em toda a sua trajetória, em tudo o que ele se prestou a melhorar, a começar a olhar a medicina do bem, ele aprendeu a olhar uma medicina do bem, não a medicina que ele não fosse do mal, mas era o que ele era muito apego à matéria. Não, agora ele começa a fazer um trabalho desde muito simples para realmente, se preocupando mais com a própria evolução. No méritos alcançados do trabalho do bem, André Luiz recebeu o título de cidadão do nosso lar. Recebendo o título de cidadão do nosso lar,
todos eles e todos esses que estão à volta, realmente é de coração, realmente é uma vivacidade, é sincero, é honesto, é verdadeiro. Lógico que a frequência das vibrações são realmente muito ponderadas, mas é muito verdadeiro de todos eles estão contentes, estão felizes dele ter conseguido. O que abre as portas do céu é o amor ao próximo e a vitória sobre o nosso egoísmo. Aprendizado. Através da prece, podemos buscar o auxílio dos amigos espirituais. Quanto mais rápido a gente entra em prece numa adversidade que passamos, mais benefícios nós temos. Somente o treino, somente estudo vai nos ajudar a ter essa rapidez de entrar em contato com a prece. O tratamento espiritual ministrado aos doentes compreende várias etapas. Deu para perceber na Narcisa, né? O passe, depois a energia da natureza, os remédios, o amor ao próximo e principalmente aos nossos inimigos é uma forma de vencer o egoísmo que existe dentro de nós. Isso acho um ponto bem interessante. Quando ele fala que o amor ao próximo, isso inclui o perdão, principalmente aos nossos inimigos, vamos pensar nos nossos inimigos. É uma forma de vencer o egoísmo que existe dentro de nós. Então, quando a gente perdoa o nosso inimigo, não é porque a gente é bonzinho, não, é simplesmente para nós. Eu vou vencer o meu egoísmo. É um meio de eu conseguir vencer o meu egoísmo e não por qualquer coisa em termos de racionalidade. E agora eu deixo para vocês uma reflexão. Se você pudesse levar para amanhã o que você agradeceu hoje, o que você levaria? Gratidão. Vamos para a segunda parte. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu queria falar, esse último capítulo, como a Lília falou, realmente ele é muito emocionante. É um negócio assim que arranca a lágrima da gente quando você está lendo ele por todo ali, né? Uma coisa me chamou muito a atenção sobre a alimentação. Ele estava 2 dias lá na casa dele, né? E ele estava sentindo fome, vamos dizer assim, eu estava enfraquecido já, né? E lá no nosso lado ele trabalhava semanas e não tinha problema nenhum. E a gente tem que entender uma coisa, né? O nosso lar está próximo da terra, então aquele espírito que ainda não é tão desmaterializado, ele sente as mesmas coisas, né, que a gente sente aqui. A fome, a sede, então eles passam por isso. E lá em nosso lar não, ele realmente ficava horas, dias, trabalhando lá direto e nada acontecia. E 2 dias aqui na terra, ele já estava, né, com fome. Quer dizer, o alimento espiritual que ele recebia lá era diferente. Ele tirava da energia que tinha, do amor que tinha no nosso lar, da energia que tinha lá. E daí eu lembrei numa passagem de Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, o diálogo com a mulher samaritana. E ele encontra a mulher lá no poço, né? Os apóstolos vão comprar comida. Quando eles voltam, ele está lá conversando com a mulher. E daí eles falam para ele, mestre, coma alguma coisa. Ele falou, o alimento que eu como, vocês não conhecem. Qual era o alimento, provavelmente, que Jesus comia? Era o alimento espiritual. Era esse amor que ele conseguia tirar. Apesar do lugar que ele estava, que era como o do André Luiz, mas ele tinha a possibilidade de tirar esse amor espiritual aonde ele conseguia para poder se alimentar, né? Então isso é uma comparação que eu acabei fazendo. E uma outra coisa também, é assim, lá no nosso lar, ele, na casa dele, né? Ele falava que ele estava sentindo como os verdugos lá, os carrascos, porque a mulher não queria mais que os móveis estivessem lá. Não queria que a filha falasse dele, porque a filha mais velha chegou lembrando dele e tal, né? E ela estava começando a entrar no espiritismo, estudar o espiritismo, né? Então, assim, a mãe não queria que falava, o Ernesto também não queria, mandou trocar todos os móveis. Por isso, quando ele chegou lá, ele estranhou, estava tudo muito diferente.
Então, para ele, assim, era uma situação muito complicada, né? Só que, por fim, ele falou assim que o Ernesto, né, e a esposa dele lá, ele começou a ver eles como irmãos, irmãos que precisavam de ajuda. É por isso que ele conseguiu ajudá-los, né? Ele começou a vê-los como os irmãos, né? Então era um irmão necessitado. E daí assim, o André Luiz ele evoluiu muito, né, nesse tempo que ele ficou no nosso lar, da onde ele chegou, do umbral, né, aquela situação toda que ele estava. A gente viu pelo tudo que ele passou, né, e a evolução dele foi muito grande. Uma outra coisa, a leveza dele foi tão grande, quando ele chamou a Narcisa, ele lembrou que falaram para ele que eles podiam volitar, eles não dependiam do Airbus, do aeróbus, né, para andar, eles tinham espíritos que volitavam. Só que eles não faziam isso no nosso lar em respeito àqueles que não conseguiam. E, e aí ele lembrou disso e começou a orar, né, para Narcisa, ficou lá 20 minutos em oração, até que a Narcisa bateu no ombro dele, né, oi meu irmão, estou aqui, está precisando de ajuda, né, e daí aconteceu tudo aquilo que a Lília nos contou. E ele voltou para o nosso lar, com a Narcisa, só que ele ficava vindo todos os dias para acompanhar a recuperação do Ernesto, para ajudar no tratamento, e ele começou a fazer a volitação. Então olha a evolução que ele teve, a leveza que ele teve, com todo esse aprendizado dele, principalmente, né, acho que a chave de ouro foi a casa dele, né, Lila? Quando ele enfrentou aquela situação, por isso todo mundo fala, não, a mãe dele não queria que perguntasse, né? O ministro Clarencio, não, você não pode ir ainda, não vai, e ele não entendia, né? Foi fechamento de chave de ouro, com chave de ouro. Então é isso aí, gente, obrigado mais uma vez pela presença de todos, e vamos em paz, que Jesus nos acompanhe e nos abençoe. Obrigado.